de 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. O que significa essa palavra, né, virgem? Essa palavra virgem significa santa. Então a gente entende que essas 10 virgens elas eram santas. Aí vocês podem pensar, ué, Jéssica, mas elas eram santas? A Bíblia acaba de dizer que elas eram imprudentes. Como é que elas eram santas? O significado de santidade, de santo, é separado. Para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Romanos 8, do 1 ao 14. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa de justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui, o que está dizendo aqui, né? Na verdade, essa passagem, ela foi escrita por Paulo, para a igreja de Romanos. Então, foi escrita para crente. E aí, me chama a atenção o versículo 5, que diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, assim, eu posso ter o Espírito Santo aqui, pensando nas virgens, né? Todas elas tinham lamparinas, todas elas eram santas. Eu posso ter o Espírito Santo, mas eu posso escolher não o alimentar. Então, assim, o que Paulo está dizendo aqui para os romanos? Existem, sim, duas esferas, a carne e o Espírito. Mas se você se inclina para a carne, para as coisas da carne, é impossível você alimentar o Espírito. Então, assim, existe uma escolha que os santos precisam fazer de alimentar o Espírito e não se inclinar para as coisas da carne. Então, o que eu alimento, o que eu me inclino, é assim que eu vou me comportar, é assim que eu vou viver, para a inclinação da minha carne, se eu vivo de acordo com a carne. Então, assim, existe aqui uma escolha. Existe aqui uma escolha que nós precisamos fazer. E Paulo fala isso para a igreja de Romanos, sabe? Paulo fala isso. É assim, se vocês têm o Espírito Santo, vocês têm que viver como filhos do Espírito Santo. Vocês foram livres da escravidão do pecado. Vocês foram livres de só ter que agir dessa forma. Não, agora vocês têm uma outra opção. Existe agora o Espírito Santo guiando vocês. Porém, você pode, sim, não o alimentar. E aí, quando eu não alimento, o que acontece? O espírito enfraquece. Eu me inclino para as coisas da carne e ajo de acordo com as coisas da carne. E aí, o que aconteceu com essas virgens? Elas não alimentaram. Vamos voltar lá para o texto. Diz assim: as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo na vasilha. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Todas tinham lamparinas? Sim, todas tinham lamparinas. Qual era a diferença? Umas alimentaram, outras não. Como é que é a lamparina? A lamparina, ela tem um óleo, né? E assim, tem um... Como é que é o nome? É um pavio, né? E aquele pavio ali, a lamparina, conclusão, o óleo é o combustível da lamparina. Se não tem óleo, não tem iluminação. E assim, todas elas receberam a lamparina. Não teve distinção. Ah, não, essas 5 aqui receberam, essas 5 aqui não receberam. Não, todas receberam a lamparina. Qual foi a diferença? Umas tinham óleo em reserva e as outras não. E aí umas tinham iluminação e outras não. E aí é muito significativo, né? A Bíblia é linda, porque a palavra de Deus faz referência ao óleo com azeite. E o que é o Espírito Santo para a gente? Ele nos guia, ele nos direciona.
Como a gente que tem olhos, vista perfeita, como a gente está num lugar totalmente escuro. A gente não enxerga nada. A gente anda e não enxerga nada. A gente não é capaz de fazer boas decisões se a gente não tiver vendo, né? Eu posso passar aqui, apagou tudo, eu posso passar aqui e cair. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de discernir. Eu não tenho discernimento, eu não tenho capacidade de fazer boas escolhas. Por quê? Me falta luz, me falta iluminação. E a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Ele nos guia, ele nos mostra o que fazer, ele nos direciona, ele nos capacita a fazer boas escolhas e a viver de acordo com o que Deus diz, e isso é viver feliz, porque só o Senhor sabe o que nós precisamos para ser feliz, ninguém mais sabe, assim, o mundo não sabe, as pessoas não sabem, os sociólogos, psicólogos, todos os ólogos não sabem a verdadeira felicidade, estão em busca, mas a gente sabe que a verdadeira felicidade a gente só encontra no Senhor. E aí, a luz é isso, né? A luz, ela me guia, ela me direciona. Então, quando eu estou no escuro, eu estou à mercê. Né, eu estou vendida. E essas virgens, elas estavam assim. Por quê? Pela imprudência. A Bíblia chama elas de imprudente. Por quê? Porque não levaram óleo, não carregaram óleo. E aí continua. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Isso aqui me chamou muita atenção. Quantas adormeceram? Todas. Todas adormeceram. Então, aqui não diz, as imprudentes adormeceram e as outras ficaram com o olho regalado vigilante. Não, todas adormeceram. Quando eu tenho o Espírito Santo direcionando a minha vida, me guiando, eu posso descansar nele. O que me garante, a minha segurança não é a minha capacidade intelectual de fazer boas escolhas, né, de entender muito de todos os assuntos, não. A minha segurança é o Senhor. A minha segurança é saber que enquanto eu durmo, o Senhor cuida de mim. Então, todas dormiram, todas puderam dormir. Por quê? Porque o cansaço é do ser humano. Gabriel acabou de falar aqui que a gente não pode parar, né? Que a gente se cansa, mas não pode parar. E por que a gente consegue não parar? Porque o Espírito Santo vem e nos fortalece. Porque o Espírito Santo vem e nos coloca de pé. Porque o Espírito Santo fornece tudo que a gente precisa, inclusive enquanto a gente dorme. Então, assim, só quem tem o Espírito Santo, só quem tem o óleo do Espírito Santo de Deus, pode descansar, pode dormir, sabendo que está sendo cuidado por Ele. Então, as 5 virgens, elas dormiram tranquilas. Elas podiam dormir. Elas tinham reserva, as outras não. E a gente continua. O noivo estava demorando, mas antes disso eu queria falar com vocês outra coisa sobre o Espírito Santo. Outra coisa que assim pode acontecer quando eu não reponho o óleo, quando eu não me encho do Espírito. Eu posso endurecer o meu coração. Leia comigo 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Isso aqui é muito interessante, porque diz assim: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. As 10 eram virgens. As 10 tinham forma de santidade. As 10 tinham
forma de pureza. As 10 tinham lamparina na mão. Mas a Bíblia diz o seguinte: quando eu endureço meu coração, o que acontece? Eu posso ter forma de piedade, mas eu nego o poder dela. Então, assim, eu posso ter a lamparina na mão, mas se eu não encho, se eu não me encho do óleo do Senhor, se eu não me encho do Espírito Santo, eu posso ter forma de piedade, eu posso ter forma de santo, eu posso ter forma de puro, eu posso ter forma de virgem, eu posso ter forma de que estou aqui esperando o noivo, mas na verdade é só uma forma, porque eu não usufruo do poder que eu poderia ter se eu entendesse o que foi me dado, o que me foi me confiado. Porque é importante a gente pensar que elas começam, todas elas com lamparinas na mão. Então, assim, todas elas receberam a lamparina. Todos nós recebemos o Espírito de graça. De graça não, pela graça. Pelo sacrifício caro de Jesus na cruz, pelo sangue vertido. Caro, caro, caro. Nós recebemos o Espírito Santo. Então, nós temos a lamparina, mas é minha obrigação, é sua obrigação enchê-la. Então, assim, o óleo estava ali. O que era o óleo? Nada mais era que o combustível da lamparina. Todas tinham lamparina, mas só ia funcionar se tivesse o óleo. É o que fazia aquela lamparina funcionar. Então, era o combustível. Então, assim, nos foi dado o Espírito Santo, mas a minha obrigação, a nossa obrigação é nos encher. É nos encher. Às vezes a gente ora, né? Senhor, enche-me do teu Espírito. Né? Às vezes a gente canta, enche-me do teu Espírito. Mas, na verdade, o Senhor hoje fala pra gente, a obrigação de se encher é sua. A obrigação de nos encher é minha. Por quê? Porque tudo que Ele poderia fazer e mais já foi feito. O sacrifício já foi feito, o sangue já foi vertido. Então, assim, a obrigação de me encher é minha. Vamos supor que você, não sei, vou profetizar, ganha um carro. Né? Glória a Deus. Vamos supor que você ganha um carro. A pessoa que te deu o carro, ela vai te dar o combustível? Vem aqui, Robert, toda vez que você quiser sair, porque eu vou encher o teu combustível. Vou encher o tanque. A pessoa vai fazer isso? Amém, mas não, né? Não, por quê? A obrigação é minha, já me foi dado. Então, a minha obrigação é zelar. A minha obrigação é fornecer o necessário para que aquilo continue funcionando. Existe uma dinâmica no reino que nós precisamos corresponder. O sacrifício já foi feito, né? Já foi dado, mas existe uma dinâmica para que eu usufrua daquilo que Deus tem para mim, que eu preciso corresponder, eu preciso me posicionar, eu preciso buscar, eu preciso me encher. A obrigação é totalmente, completamente nossa. É importante a gente entender isso, sabe? Que depende de mim. Eu já ganhei a lamparina. Agora, se ela vai ficar cheia ou vazia, depende do meu posicionamento. E aí a gente volta para o texto, que diz assim: como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão apagando. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente acha que a responsabilidade de me encher é do outro. A responsabilidade de me encher é do pastor, eu venho aqui, sento, saio cheio e vou embora. A responsabilidade de me encher é do vídeo que eu vi no YouTube. A responsabilidade de me encher é do outro. Essas virgens, elas acharam que a responsabilidade era do outro. Elas enxergaram o que tinha no pote do outro, das outras, e quiseram para elas. Mas elas não pagaram o preço de andar com óleo, de se encher. Então, assim, quantas vezes a gente não faz isso? Né? Quantas vezes a gente não olha para a vida do outro, para as experiências espirituais do outro, e a gente fala assim: poxa, eu queria tanto viver isso. Né? Um testemunho de milagre: poxa, eu queria tanto viver isso.
testemunho de experiência mesmo com o Senhor. Queria tanto ouvir isso, mas eu estou me enchendo? Ou eu estou esperando ser cheia pelo que a outra carrega? Às vezes é isso, às vezes eu estou esperando ser cheia pelo que a outra pessoa está carregando. E assim, é responsabilidade minha. E as 5 virgens prudentes, elas respondem. E as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. O que elas estão dizendo? Se vira, né? É com vocês, eu não vou dar o que eu cultivei, né? Eu não vou dar o que eu fiz, o que eu me enchi. Agora é com você. Então, assim, quantas vezes a gente não faz isso? A gente não olha para a vida do outro e fica querendo o que o outro carrega, mas a gente esquece que a lamparina também não existe divisão, né? Não existe filho preferido do Senhor. Lamparinas foram distribuídas a cada um de nós. O que é isso? O Espírito Santo foi colocado em cada um de nós quando a gente disse sim para o Senhor. Quando o Espírito Santo veio. Mas eu tenho alimentado? Eu tenho alimentado o óleo? Eu tenho andado com a minha lamparina cheia? Ou eu tenho andado com ela vazia por negligência minha e olhando para do outro que está cheia e achando que Deus foi injusto comigo? Porque a minha está vazia, porque eu sou imprudente e eu olho para o outro e acho que Deus está sendo melhor com o outro. Então, assim, existe uma responsabilidade minha de me encher, não existe divisão, não existe diferença. Existem lamparinas para todos aqueles que entregaram a vida para o Senhor, mas a responsabilidade de me encher é somente minha. E aí elas continuam, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Diga para o irmão que está do seu lado aí, vigia. Você não sabe nem o dia nem a hora. O que é esse vigiar, né? O que é vigiar? Vigiar é eu manter a minha atenção num lugar que eu posso, assim, simplesmente desfocar das outras coisas ao meu redor, porque eu estou olhando exatamente para ali. Então, às vezes, coisas podem estar acontecendo ao meu redor, mas eu estou tão fixa naquele lugar ali, que eu não estou vendo a pessoa passando aqui, eu não estou vendo quem está andando ali, porque eu estou fixa aqui. É isso que o Senhor nos chama hoje. Fixar no alvo, focar no alvo, que é Ele, que é o Senhor das nossas vidas, e nos analisar. Portanto, vigiem, porque você não sabe nem o dia nem a hora. O que quer dizer isso? A qualquer momento, você está pronto? Você está preparado? É essa palavra do Senhor hoje para nós. Você está pronto? Você está pronto para entrar na festa? Você está pronto? E assim, nós precisamos nos encher. Mas como é que eu me encho? Como eu me encho do Espírito Santo? Abre aí comigo 1 Pedro, capítulo 5, do 6 ao 10. Amém? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que procura alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar,
e fundamentar vocês. Então, como é que eu faço para me encher do Espírito Santo? Aqui diz o versículo 1, tem a resposta para a gente. Versículo 1 não, perdão, irmãos. Versículo 6, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Como que eu me encho do Espírito Santo? Quando eu me humilho diante da presença do Senhor. O que é humilhação? Eu fazer assim, ó. Por exemplo, pensa aí num bandido rendido ao policial. Primeira coisa, humilhação. Perdi. Né? Lá no Rio a gente fez. perdi. Né? Perdi. Então, o que ele está falando? Rendido. Não vou tentar nada. Você vai fazer o que você quiser. A Bíblia diz para a gente fazer isso com o Senhor. Para a gente humilhar. Para a gente sair do controle. Então, como me encho do Espírito Santo? Primeiramente, saia do controle. Primeiramente, humilhe-se diante da presença dele. Para que ele faça a vontade dele na sua vida. Abra mão da tua vontade. Abra mão do teu. Foi falado aqui na frente, né? Gabriel falou, abra mão do ego. E ele falou assim, a sandália, né? As sandálias é o passado. Às vezes a gente precisa. Abre mão das tuas vontades, dos teus achismos. Abre mão de fazer as coisas do seu jeito. Abra mão. Você vai se encher do Espírito quando você abrir mão e entender que o controle da tua vida tem que estar na mão dele. Porque ele sabe o que é melhor para você. Sabe o que é abrir mão? Sabe o que é se humilhar diante do Senhor? É dizer assim, Pai, eu reconheço que o Senhor sabe muito mais do que eu. Eu reconheço que as suas escolhas são infinitamente melhores que as minhas. Essa semana, na aula dos adolescentes, eu dei um exemplo para eles e o Senhor me trouxe aqui agora a memória. Eu falei assim, imagina que vai um pedreiro na casa dos seus pais. Alan tá rindo ali, tá lembrando. Imagina que vai um pedreiro na casa dos seus pais. E assim, seus pais não sabem nada de construção. E aí seus pais compraram um porcelanato super bonito para botar na sala. Aí o pedreiro fala assim, ó, esse cimento aqui não dá, tem que ser um cimento especializado. E para botar o porcelanato tem que ter uns negocinhos assim para ficar assim, assado. Aí eu falei para ele, seus pais sabem qual a diferença do cimento A para o cimento B? Não, mas obedece? Sim, por quê? Entende que o pedreiro sabe mais que eles. O que você sabe mais do que Deus na tua vida? Em que você sabe mais do que o Senhor? Em que você é mais habilitado para fazer escolhas do que o Deus que te criou, todo poderoso? Em que você sabe mais? Humilha-se diante da presença do Senhor. Entrega o controle da tua vida nas mãos dele. E você vai ser cheio do Espírito Santo, que ele vai poder governar a sua vida. Segundo ponto, como eu faço para me encher do Espírito Santo? Não precisem abrir, eu vou ler, só acompanhe. Efésios 4, do 30 ao 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como eu faço para me encher do Espírito Santo? Não entristeça ele. Não entristeça ele. Primeiro passo, né? Como é que eu me encho de alguém que eu ignoro, que eu vivo entristecendo? Primeiro passo, não entristeça. E como é que eu não entristeço? Está aqui, ó. Efésios 4, 30 a 32. Tirando a amargura, tirando a ira, tirando a cólera, gritaria, blasfêmia, a lista é grande. Vou ler só o último. Antes, sedes um para com os outros benignos, misericordioso, porque os primeiros são só falando que não pode. Aqui é falando que deve. Antes, sedes um para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aí é que tá, né? Eu abri mão do meu eu. Porque às vezes eu não quero ser benigna. Às vezes eu não quero ser misericordiosa. Às vezes eu não quero perdoar. Quantas vezes eu não quero perdoar?
E a gente é engraçado, né? Porque a gente acha que a gente não magoa ninguém. Já reparou isso? Não, porque todo mundo me magoa. E você? Quantas vezes já magoou alguém? Quantas palavras você já disse para alguém que feriu? E aí você não precisa perdoar ninguém, todo mundo tem que... Você não pode perdoar ninguém, mas as pessoas te perdoam. Se você olhar do lado aí, sua família está perto de você. Por quê? Porque eles te perdoam. E aí você não pode perdoar. Quem já ouviu a frase assim, mas o coração do homem é duro? Quem já ouviu? Muita gente, né? Beleza. Vamos para Ezequiel 36, 26. Não precisam abrir, só acompanhe. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Essa profecia que ela já se cumpriu. Era sobre nós. Nós ganhamos um coração novo. Nós ganhamos um espírito novo. Você tem toda a capacidade de perdoar. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo te capacita para perdoar. Aliás, é o que ele mais faz. Ele vai fazendo através de você. Então, assim, falar que eu não posso porque meu coração é duro, se nasceu de novo é mentira. O Espírito Santo está dentro de você. Você pode. Você pode perdoar. Você pode se decidir e falar, Senhor, eu me decido não pelo que eu sinto, porque eu ainda sinto raiva. Não pelo que eu sinto, porque a pessoa me magoou. Mas eu decido, confiando na tua palavra, que me diz que o coração de pedra foi retirado de mim e eu ganhei um coração novo, um espírito restaurado, capaz de perdoar. Você recebeu poder para isso. Você recebeu poder para isso. Você tem poder para perdoar. Como é que eu me encho do Espírito? Tirando essas coisas. Sozinho? Sozinho a gente não consegue nada. Mas o Espírito que mora dentro da gente, ele nos capacita a perdoar, a ser benigno, a ser misericordioso. E última. Como eu me encho do Espírito? Eu me encho do Espírito, me enchendo da palavra de Deus. Diz assim Efésios 5, versículo 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quando a gente vê esse versículo, a gente fica pensando assim, mas o que tem a ver? Se não vos embriagueis do vinho e se embriagar do Espírito, o que tem a ver? O vinho com o Espírito tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque a pessoa que ela está embriagada do vinho, qualquer um percebe. Já repararam isso? Quem está embriagado de verdade, ele não manifesta no comportamento? Manifesta onde? Na fala, na maneira de se comportar, na maneira de andar. E quem está embriagado do Espírito? Será que não manifesta? Então é isso que esse texto está falando. Não vos embriaguei do vinho, que vai fazer o quê? Faz você perder o controle, faz você ficar agressivo, faz você fazer coisas que você se arrepende depois. Não vos embriagueis disso. Tem outra parte, tem algo melhor. Vos embriagueis do Espírito Santo, que ele não vai te dar, não vai fazer coisas que você se envergonha, muito pelo contrário, vai te melhorar, vai te transformar, vai te aperfeiçoar, sabe? Vai fazer com que você consiga fazer coisas que você sozinho não conseguiria jamais. Então, se embriague do Espírito. Se embriague do Espírito. O que essa palavra está falando para a gente? Se você se embriaga do Espírito, você vai manifestar no seu comportamento, no seu falar, nas suas atitudes, porque quem se embriaga do vinho manifesta. Então, quem se embriaga do Espírito se manifesta também. E a Bíblia nos prova isso. Deixa eu ler aqui para vocês, para finalizar. Gálatas 5, do 22 ao 25, diz assim.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não tem como. Não tem como não manifestar. Assim como a pessoa que está embriagada, não tem como não manifestar, né, os efeitos ali do álcool, nós não temos como, está cheio do Espírito, não manifestar. E assim, a pergunta que fica hoje para a gente é: eu tenho manifestado os frutos do Espírito? Eu tenho manifestado o Espírito Santo que está dentro de mim? Eu tenho me enchido? Como é que está minha botija hoje? Quero aí que você feche os seus olhos nesse momento. Fala com Deus. Como é que está a minha botija hoje? Está cheia? Está vazia? Como é que eu estou? Eu tenho olhado para a botija dos meus irmãos e pensando assim: Senhor, só eu que não. Só eu, Pai, que não. E o Senhor está hoje falando: ei, filho, já te dei a lamparina. Basta você querer encher. Basta você escolher se encher de mim. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você precisa se encher mais? Quem precisa? Levante suas mãos. Passando aqui para falar que terça-feira, às 19h30, estaremos aqui com a reunião dos homens, que está sendo uma bênção. Deus tem falado grandemente aos nossos corações. Você é o nosso convidado. Venha! Graça e paz. Eu venho aqui convidar vocês a estar conosco na terça-feira, às 19h30, para a oração de mulheres. Conto com vocês. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Fazer o convite para toda quinta-feira, às 7h30, o culto de ensino aqui com a gente. Bem, você não vai se arrepender. Graça e paz, passando aqui para convidar você a trazer seu filho à quinta-feira, às 19h30, para o nosso ensino das crianças. Está sendo uma bênção, conta com a tua presença, vem! Ei, jovem, hoje meu papo é com você. Estou aqui para fazer um convite. Venha para nossa classe às 7h30, às quinta-feira, aprender mais sobre Deus. Espero vocês. A Graça e Paz, eu estou aqui para convidar vocês, todos os domingos, às 19h30, o nosso culto com a família aqui. Venha com a sua família para adorar o Senhor.